A Bíblia diz que quando falar em paz e segurança, virá repentina destruição. Então, quando tiver todo mundo cantando lá com Michael Jackson, We are the world. We are... Com o Michael Jackson robô, né? Vestido como Michael Jackson, certeza, agindo como Michael Jackson, cantando como Michael Jackson, né? E George Michael, aquela galera tudo todos os isso, anos 80, né? Cara, quando o nego estiver cantando assim, Uhul, paz na terra, os caras vão estar cantando e quem conhece Bíblia tá fugindo para as montanhas, né? Os caras, corre, galera, que é agora. Então a Bíblia diz que o anticristo ele vai estabelecer um acordo de paz de 7 anos, só que esse acordo vai ser interrompido na metade, 3 anos e meio, e ali ele vai se revelar como o filho da perdição mesmo. É mesmo? Assim, essa parte eu não lembrava, que na metade seria... Na metade, é. Então, é muito doido, porque casa certinho com toda essa história aí, né? Se 2027. você fizer umas continhas de bar ali, né? 9 fora e tal, isso, você vai chega dar nisso merda. aí. Pois é, tá. 2030 pode ser 2030 e meio. Pode ser também. Né? Pode ser. Então, a galera que conhece Bíblia de verdade... Eu acho que eles ficam com mais receio quando eles ouvem falar de paz do que quando eles ouvem falar de guerra. Entendi, porque eles sabem que quem vai chancelar a paz global vai ser o falso Messias, né? Porque o anticristo é o falso Cristo. Então, um cara que vai parecer o Cristo, vai falar de paz e tal. E a Bíblia diz alguns critérios. Estabelecer paz entre Israel e Palestina e ajudar a construir o terceiro templo em Jerusalém. Tem uma galera muito empenhada em fazer isso, até o novo Papa, né, o Leão XIV, Donald Trump está voltando com os acordos de Abraão, aí, trazendo a Arábia Saudita para dentro. Donald Trump, na visita ao Oriente Médio, visitou a Casa de Abraão. Por que é a Casa de Abraão? É um templo ecumênico que reúne todas as religiões abraâmicas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Então tem templos dessas 3 religiões e simboliza a religião única global, que é algo que a Bíblia insinua que o anticristo vai fazer também. Um governo único global, religião única global e talvez uma moeda única global também. Que é essa fase da paz, da abundância da inteligência artificial. Quando a gente fala de anticristo, isso daí é uma figura só, será? Ou um grupo? Ou algo... mecânico, como uma inteligência artificial. Porque assim, o jeito que... Passei a vida ouvindo que, o Papa é o anticristo, ou qualquer coisa assim, tal. Ou seja, uma pessoa, sabe? O Elon Musk e tudo mais. Agora eu tô, sei lá, mano. Pode ser um sistema se também. for um né? sistema. Então, o sistema é outra figura, que a gente tem a trindade satânica, ou trindade do Apocalipse. Anticristo, falso profeta e a besta. Então, a besta, alguns podem interpretar que a besta é o sistema ou uma falsa religião global ou essa religião única global. Então, o sistema seria a besta. O anticristo seria um político e o falso profeta é um religioso porque é sempre o mal imitando o bem. Né? Se é o anticristo, ele é o substituto de Cristo. Então, Jesus foi precedido por João Batista. João Batista era o cara que tinha moral na época e falou, esse cara aqui é o Cristo, é o Messias. João Batista que era por volta de 6 meses só mais velho que Jesus, né? Andei lendo a Bíblia, Você lembra? Não, tipo, outro dia eu tava lendo a Bíblia, tá ligado? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Né? Talvez sim, quem sabe. Também. Mas você torce Flamengo? Sou, porra, então, como assim, cara? Se eu sou carioca, eu sou flamenguista. Uma vez Bíblia fica ali, né? Tem umas que eu sei mesmo. Não sei se da última vez eu lancei aqui, mas E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém. Alguém quer aceitar Jesus aí como seu Senhor e Salvador? Às vezes a gente fala brincando, eu quero. Fala ajoelho aí que eu vou orar por você. Freud falava que brincando disse todas as coisas, né? Verdade. Tem gente que vai pro inferno brincando e tem gente que vai pro céu brincando. Eu falo melhor pro céu brincando, melhor né, pro céu, né? Suponho. Se for pra brincar, né? Mas sai aí, mais barato. Aí a gente tava no anticristo, na besta e no falso profeta. Então tem sistema, né? Os 3. O político, anticristo, o religioso, o falso profeta e o sistema que é a besta. Aí eu falei do João Batista, que você falou de 6 meses, né? E aí, o que é interessante? Assim como o João Batista apresentou o Cristo e chancelou, botou um adesivinho ali, ISO 9001 nele, falou, esse é o cara, o falso profeta, algum religioso, quando o anticristo aparecer, ele vai falar, esse cara é do bem, esse cara é dos nossos. Entendeu? Ele vai chancelar o cara, vai carimbar. Então, por isso que a gente, alguns entendem, né? Claro que tem muito teólogo que acha isso aí palhaçada, que Apocalipse João tava meio chateado com a mulher lá e começou a escrever um negócio. Mas não, quem acredita entende que serão pessoas.
mas é claro que tem um sistema trabalhando junto ali. É difícil separar quem é quem, quando vai acontecer cada coisa, mas o livro do Apocalipse misturado com o livro de Ezequiel, de Daniel, Mateus 24, se você somar esse quebra-cabeça e montar esse quebra-cabeça, você tem um panorama nessa linha aí. E o falso profeta, ele necessariamente virá, ou sei lá, supõe-se que ele virá de uma religião cristã? Então, qual é o racional? Como o catolicismo é a igreja, é a religião que tem mais adeptos, se você pega aquilo ali como referência, você já pegou a maioria dos fiéis. Verdade. Então, por causa desse cálculo, a galera acredita que o Vaticano possa desempenhar um papel. Parece que isso é papo de crente que não gosta de católico, mas existem muitos católicos que levantam essa bola. Se você pega o trabalho do padre Gabriele Amorth, que é o exorcista do Vaticano, né? Esse cara já fala sobre a infiltração de pessoas dentro da igreja para transformar a igreja num instrumento dessa nova ordem mundial, ou desse governo único global. Além disso, que eu acho até mais interessante, mais profundo ainda, escreveu mais, é o Malachi Martin. Esse eu não conheço. Pô, Malachi, escreve Malachi, né? Tá. O CHI. Malachi Martin, ele era um cara... Esse cara era analfabeto, né? Falava 14 idiomas e tal. Bem burro, né? Cara meio ignorante, não gostava de ir pra escola, não. Esse cara, ele foi assessor do cardeal Augustin Bert. Augustin Bert é um dos cardeais mais importantes do Concílio Vaticano II. E esse cara era um jesuíta irlandês, insider do Vaticano, amigo do Papa da época. O Papa era a chapa dele, o Papa fazia ali umas confissões para ele. Então falando de quanto tempo atrás? Isso aí a gente está falando anos 60. Tá. Mais ou menos, nesse caso específico eu estou falando 1963. Tá. Por que eu estou falando 1963? Esse Malachi Martin, ele viu alguma coisa no Vaticano que ele falou, fez igual esses caras na OpenAI, falou, tô fora. Chegou pro Papa e falou, poxa, ó, já deu, me libera aí dos meus votos aí que eu vou dar linha na pipa aí. Aí o Papa liberou. O que ele fez? Foi para os Estados Unidos, ficou lá só escrevendo os livros de ficção. Aí um dos livros interessantíssimos, não tinha em português, agora tem em inglês, era Windswept House, Uma Casa Varrida pelo Vento. Em português saiu O Último Papa. Tá. O Último Papa, tá? E botaram um subtítulo maneiro também, que é Uma Conspiração Diabólica para Destruir o Vaticano. Isso, a princípio, um livro de ficção. De ficção, cara, tijolão. Bem escrito pra caramba. Até pra quem... Eu fui ler em inglês no original, anos atrás, falei, pô, até é difícil de entender, que é rebuscado o livro. Tá. O português tá mais tranquilo. Tá. Então, esse cara, ele começou a ganhar uma fama. Eu não sei se você pegou essa época, antes de ter os podcasts. Ainda existe o programa de rádio nos Estados Unidos, Coast to Coast AM. Tô ligado. Cara, esse programa era incrível, né? Ia só negócio de curupira também, mula sem cabeça. Só história maneira. O cara, John Titor, que viajou no tempo, né? Só maluquice, alienígena.